Abre Filipenses 2 na sua Bíblia de papel, por favor. Filipenses 2. Fiz uma saia para mim aqui. Simbora? Aberto? Pelo amor de Deus, fiz vocês abrirem e eu não abri. Gente, eu acho que eu dei todos os avisos, só para a gente não dispersar aqui. Tá faltando alguma coisa? Alguém? Socorro. Sexta-feira, escola incessante. As crianças já foram para o Kidstones. Escola bíblica, gente, amanhã, muito importante. Quem lembrou? Vocês são incríveis. Nós não temos aula amanhã. Dia dos namorados, você vai cuidar do seu namorado, da sua namorada, vai orar por ele, você que não tem, em nome de Jesus. Amém. Se eu pedir para levantar a mão, não vai levantar, né? Vamos lá. Filipenses 2, nós vamos ler do 2 ao 1, depois nós vamos para o 12. Ok? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, aleluia, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, glória a Deus, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o de acordo com a sua aleluia. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Aleluia. Texto poderoso. Romanos 12, 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto bem conhecido nosso, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a vontade de Deus. O Senhor Jesus veio com propósito nessa terra para cumprir a vontade do seu Pai. Ele é Rei soberano. Nós cantamos aqui que nós queremos ver a face do meu Criador. Eu quero ver você. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos contemplar a sua glória, nós queremos ser tocados pela sua glória, nós queremos ser transformados pela sua glória. E nós incansavelmente estamos aqui, inimigos do fim, cantando que queremos ver a face dele, que queremos a glória dele. Não é? Você quer? Você canta? Você adora? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você ama o seu Deus. Você está contemplando a glória, a majestade, a soberania. Você começa a cantar louvores espontâneos, dizendo que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é Deus de toda a glória. Aleluia. E vem o manto e sai rodando e faz o coque. Mas nós somos capazes de intensamente declarar que queremos vê-lo.
e saímos daqui não querendo obedecê-lo. Isso para mim é realmente chocante. Alguém que quer ver a face do seu Criador, mas que não quer conhecer a sua vontade. Sabe, queridos, eu acho incrível porque eu respeito pessoas que têm visões diferentes, uma teologia diferente, mas inclusive recebemos nesse púlpito pessoas que falaram para você: olha, você não tem que buscar a vontade de Deus sobre quem você vai casar. Você precisa orar para que Deus abençoe seus planos. Você já ouviu esse discurso? Mas desculpa, queridos, um princípio básico para entendimento da teologia é que os textos não devem ser isolados. E muitos falam para mim sobre esse texto. Não, pastora, lá diz que eu preciso decidir fazer e Deus vai abençoar os meus planos. Deus vai abençoar o que eu estou fazendo. Amém? Deus vai abençoar. Mas existe um entendimento de uma vontade que precisa ser cumprida, porque existem inúmeros outros textos falando da importância e da prioridade que devemos dar para sabermos qual é a vontade de Deus. Existe sim uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E ela não necessariamente vai ser boa, perfeita e agradável aos nossos olhos e ao nosso entendimento muitas vezes. Mas eu quero passar com você aqui alguns textos que nós devemos somá-los, então, para o entendimento de que sim, o Senhor tem uma vontade que não é apenas global, geral, mas ela é pessoal. Amém? Até porque, queridos, se existe uma vontade do Senhor para ser cumprida, um propósito a ser vivido, nós precisamos ter clareza que igualmente existe um inimigo que também tem vontade, que também quer que cumpramos os seus desejos. E existe uma outra luta chamada carne, os nossos próprios desejos, que a Bíblia diz que eles existem, as nossas próprias concupiscências, os nossos desejos, as nossas vontades, que são almáticas, carnais. Então nós precisamos do poder do Espírito e da palavra de Deus, que é como espada afiada que discerne alma de espírito. E quando há confusão numa decisão, num lugar de obediência, você precisa justamente dessa espada que é afiada. Você precisa do poder da palavra, do discernimento do Espírito, para ter a convicção dessa vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Então vamos lá. A vontade de Deus, ela deve ser feita e nós devemos aprendê-la. Salmo 143:10 fala: ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie. Existe um poder do Espírito para nos guiar em terreno plano. Isso me deixa muito animada. Salmos 37:34 fala: espera no Senhor e siga a sua vontade. Não estou dando tempo para você chegar lá, né? Mas eu vou ler para você. Ele o exaltará, dando-lhe terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Salmo 37:34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Porque Provérbios 14:12 vai dizer que há caminho que parece certo ao homem, mas que no final conduz à morte. Fazer a vontade de Deus, queridos, tem que ser motivo de alegria para nós. E mesmo que tenha sofrimento. Salmos 48 fala: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E é claro que a vontade do Senhor, ela é primeiramente expressa em sua palavra. Em obedecer a sua palavra, nós estamos cumprindo a sua vontade. Amém? Amém? Vem comigo, gente. Vamos lá. Isaías 53:10-11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia! Glória a Deus! Foi vontade do Senhor o sofrimento de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que com o consolo que recebemos na nossa angústia, no nosso sofrimento, nós também consolaremos. Existe um propósito até mesmo nas dores, nas feridas, nos tempos difíceis. Amém? Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nós precisamos da consciência de que realmente precisamos discernir a vontade de Deus para viver o seu propósito e entrar no reino de Deus. Amém? Ela tem que ser praticada. Vamos lá. Só que antes, deixa eu só ir para um texto bem importante com vocês. De João 8:44, quando eu comecei falando que o diabo também tinha uma vontade e que muitos homens estão correspondendo aos desejos de Satanás. João 8:44. Jesus alerta e diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Repita comigo, ouve o que Deus diz. Repita. Você pertence a Deus, você ouve o que Deus diz. Amém? Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos ser aqueles que ouvem o Senhor, que não estão aqui apenas erguendo seus braços, abrindo seus ouvidos para uma canção. Vocês estão aqui contemplando o Senhor e ouvindo dele, devolvendo a ele devoção. Vocês estão ouvindo dele e obedecendo e cumprindo a sua missão, o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Uma vontade que pode sim ser aprendida. E o salmista nos falou: ensina-me, Senhor, a sua vontade. Ela é condição, então, para a sua salvação. Como o texto que nós lemos de Mateus 7:21. Ninguém que se dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que não ouviu e cumpriu a vontade de Deus. Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai está entrando no reino de Deus. Você crê nisso? Aleluia. A vontade de Deus, ela tem que ser vivida, ela precisa ser praticada. João 9:31 diz: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Aleluia. Grande mal deste tempo, queridos, é a perda do temor. Perdendo o temor, eu entro num lugar de desobediência. Perdendo o temor, eu sacrifico os interesses de Deus. Perdendo o temor, eu perco a visão do propósito de Deus. Perdendo o temor, eu abro pequenas concessões. Perdendo o temor, eu vou por um caminho, muitas vezes, onde a queda é iminente. Porque sem o temor, queridos, nós vamos para a altivez, nós vamos por orgulho, nós vamos pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios desejos. E a queda é iminente.
Só que nós somos aqueles que ouvem a vontade de Deus. Amém? João 5, do 14 ao 15, diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aleluia? Então, a conta é lógica. Se eu peço ao Senhor, Ele vai fazer porque é vontade dEle. Afinal de contas, nós somos cheios do Espírito de Deus. E se Ele opera em nós o desejar e o realizar, é do Espírito dEle o desejo e o realizar. Então, quando eu peço, eu sei que receberei, porque é desejo do Espírito de Deus. Mas, se eu estou cheio de pequenas concessões, se eu estou cheio de contaminações, se eu dou lugar à minha carne, se eu dou lugar ao diabo, nós temos um claro afetamento do discernimento da vontade de Deus. Por isso é muito fácil nós ouvirmos nos atendimentos a seguinte frase: eu estou orando, pastor, eu não sei exatamente qual é a vontade de Deus. E isso é uma bênção, aleluia, você tem mesmo que fazer. Mas me preocupa porque muitas pessoas estão sendo afetadas no nível de errar nas suas decisões, de tomar decisões precipitadas, de não ouvirem de Deus e serem movidos pela alma, pela sujeição que estão ao próprio pecado. Então, nós vamos falhar miseravelmente se não estamos cheios do Espírito de Deus. Se somos Espírito, devemos andar em Espírito. Nós devemos andar nele, com Ele e para Ele. Ele quer se mover em nós, através de nós. Ele quer gerar em nós os seus sonhos, os seus desejos. Ele é aquele que tem pensamentos mais altos a nosso respeito. E nós precisamos contemplá-lo para então viver a sua vontade. Amém? Você ora, você aprendeu a oração do Pai Nosso. Você fala decorado essa oração. E o que ela diz? Ora o Pai Nosso aí. Seja feito o quê? Seja feito o quê? Seja feito o quê? Aí eu termino essa oração, levanto do meu quarto e vou fazer as minhas vontades. E é só uma reza. Isso não é uma oração. Isso não é um pedido. Isso não é um desejo. Eu só aprendi a rezar o Pai Nosso. E nós estamos aqui orando, declarando, falando: seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Aleluia. Mas o pão nosso de cada dia você cobra. O pão nosso de cada dia, se falta na tua mesa, você fala: opa! Deixa eu ver se está faltando dar o dízimo, se tem um devorador, um migrador, que o pão nosso não está vindo. Mas você não está preocupada se cumpriu a vontade. Concorda comigo? Nós atentamente olhamos para a mesa e falamos: ih, está faltando pão. Ih, está faltando isso. Ih, está faltando aquilo. Ih, está difícil aqui. Ih, está difícil ali. Aí bateu o desespero. Senhor da glória, qual é a tua vontade mesmo? Meu Deus, será que o que eu estou fazendo é de Deus? Será que eu deveria estar cursando essa faculdade? Será que eu deveria mesmo casar com ele? Será que eu devia estar nesse casamento? Aí casou, fez aliança, tá lá, o cidadão chega pra gente e fala: mas é que eu não sei se era vontade de Deus mesmo para eu casar com essa pessoa. Ei, cidadão, ou você ouve, ou o caminho de condenação é iminente. Nós precisamos temer ao Deus que fala,
que diz: eu quero revelar a minha vontade. Eu quero transformar a sua mente para que sejam capazes de compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade para você. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então, como que eu vou discernir a vontade de Deus? Filipenses 2 vai dar um trilho para nós importante. Obrigada, amiga. Primeiro, é quando o texto começa ali falando da comunhão. O texto diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito. Essa palavra comunhão é koinonia, e uma das interpretações dessa palavra eu acho incrível, porque ela fala associação, participação conjunta e a parte que alguém tem em algo, intimidade. O Senhor, em comunhão conosco, tem parte com a nossa vida. Ele está associado à nossa vida. Concorda comigo? Ele tem participação conjunta. Ele quer fazer, Ele quer nos orientar. Ou decidimos que temos essa comunhão, essa associação com o Espírito de Deus, ou viveremos na carnalidade, na mortalidade dos nossos dias, na nossa decadência. Porque existe uma vontade plena para nós, mas é necessário a comunhão com Deus, estar associado a Ele, estar ligado a Ele. Ele tem parte na sua vida. E que seja toda ela, em nome de Jesus. Inteireza. Nós precisamos ser integrais para o Senhor. Amém? Segundo aspecto para discernir a vontade de Deus é sobre ter uma motivação correta. A palavra vai dizer: nada façais por contenda ou vanglória, ou por ambição egoísta. Esse filtro é necessário. Eu vou tomar uma decisão, seja ela qual for, eu não devo fazer qualquer coisa que seja motivado pelo egoísmo, pela ambição, pela vanglória, porque se nós temos associação com o nosso Senhor, Ele é parte dessa decisão, nós temos que compreender que é para Ele que fazemos todas as coisas. Ou só cantamos, porque dele, por Ele, para Ele. Gente, não me deixa cantar sozinha, porque senão vai ser São todas as coisas. São todas as coisas? Todo o seu emprego, todo o seu casamento, todo o carro que você quer ganhar, todo o apartamento que você precisa maior, toda a missão que você quer cumprir, todo o chamado que você quer cumprir nessa terra, é para Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Uma das canções que eu mais cantei na minha adolescência, certamente. E eu, quando completei meus 18 anos, fui logo tirar minha carteira de motorista, muito animada. Graças a Deus, aleluia, amém. Tirei. E, para a glória de Deus, eu tive um pai que pôde me dar um carro. Mas eu sempre orei e coloquei para o Senhor: este carro é para o Senhor. É para te servir. A minha maior alegria, e o Senhor conhece meu coração, a minha maior empolgação era pensar em ter um carro com as minhas amigas, jovens adolescentes, que não tinham carro, que não dirigiam, e eu poder levar elas por toda a cidade. Meu Deus, eu ficava muito animada. Pensa que eu já morava aqui em Santa Felicidade. A minha igreja era Água Verde para o Rebouças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Era Rebouças. A igreja que eu ia frequentemente visitar era lá. Onde fica a CCC, gente? Bairro Alto. Ia muito por lá, em vários eventos. E eu tinha amigas espalhadas por toda a cidade. E eu fiquei realmente muito animada, porque o Senhor sabe que eu queria realmente servi-lo. E o Senhor me agraciou
em ter um pai que tinha o mesmo desejo. Então ele me ajudava a abastecer, ele deixava eu ir, buscar, levar, até porque, gente do céu, quanto eu recebi na minha adolescência. Quantos pais dos meus amigos foram me buscar? Quantas caronas eu ganhei nessa vida? E foi uma bênção. E eu tinha uma dívida com muita gente. Mas, queridos, é um privilégio poder servir com seus recursos, com aquilo que o Senhor te dá. É um privilégio, é uma honra poder servir os teus irmãos. A Bíblia diz que muitas vezes recebemos pessoas em casas que são anjos. Isso é poderoso. Saber que estamos servindo a um reino, cumprindo um propósito. Quantos workshops, quantos seminários de dança, teatro fiz por essa cidade inteira. E quanto risco de vida corri também. Pelo amor de Deus, gente. Uma menina de 18 anos no carro, com outras 3, 4 meninas, andando, sem GPS. Celular aí, bonitão, que você tem? Era outra tecnologia. Gente, até hoje eu fico me perguntando, como que eu andava? Senhor do céu, me ajuda a entender como? Era guiado pelo Espírito. Não é? Porque você tinha que olhar um mapa, numa lista. Vamos lá, você que não sabe o que é uma lista telefônica. São páginas com nomes das pessoas, telefones, e tinham nelas também mapas da cidade. Tinha uns que era só um mapa também. Tinha um mapa também grande, que você abria e ficava... Gente, nós éramos muito inteligentes. Nós guardávamos, memorizávamos. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez pior da cabeça. Não é? Mais dores estão sendo gerados, formados. Porque não tem que decorar nada, não tem que aprender nada, não tem que gravar nada. Está tudo ali. No Google, no celular, no Waze. Ninguém sabe o caminho de ninguém. Joga no Google. Não sabe nem o caminho para casa. Meu marido, coitado, você joga 3 quadros daqui e não volta. Mas isso é um problema que ele sempre teve, no caso. Perdido. Eu era o GPS do meu marido, continuo sendo até hoje, aleluia. Você está entendendo comigo? Existia um propósito para a bênção. Nós precisamos ter tudo e fazer todas as coisas para nosso Senhor. Não pode ser egoísta os nossos desejos. Nós precisamos ter entendimento que servimos a um Senhor. E nós não temos uma vida paralela. Porque muitas pessoas levam uma vida paralela. A vida de comunhão na igreja, de sorrir para o irmão, de dar glória a Deus, de cantar. Mas que sai daqui e leva uma vida independente, paralela. Outro plano, outra vida. Tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar. Tem um compromisso às vezes com a igreja de lá, tem que ir na Livingston, porque senão eu não me torno membro. Mas não está nessa coinonia com o Senhor. Tendo comunhão com Ele para entender o seu propósito e cumprir sua missão. Concorda comigo? Então a motivação correta é importante para discernir a vontade de Deus. Assim como ter um interesse adequado. Peraí, deixa eu só pôr o texto aqui, porque Bíblia é de papel, né, gente? Tem que ser. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém chorando? Sofrendo? Ajuda, Jesus. Amém? Filipenses. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A quem serve o seu desejo? O amor é aquele que não busca os próprios interesses. Quando eu me movo, seja numa decisão para um casamento, seja na decisão sobre um trabalho, seja na decisão de uma compra, do que for, eu estou me movendo para servir alguém também, abençoar alguém também, não ser somente por mim, especialmente se você está casado, tem filhos. Os nossos desejos já não são mais para nós mesmos. Não é? Meu filho vive dizendo,
quando eu crescer, eu quero morar num apartamento pequenininho, quero ter um quarto, uma sala, uma cozinha integrada. Ele tem planos dessa vida adulta. Sim, filho. Até você conhecer alguém, se apaixonar por alguém. Bem capaz, naquela fase bem adolescente. Assim. Agora não. E daqui a pouco você precisa casar, você precisa ter filhos, você precisa de mais quartos, você precisa de mais espaço. Quando você vê, você está numa casa, você fala, Jesus, onde é que eu ponho? Aconteceu um episódio interessante, que eu não sabia, lógico, né? Agora que meus filhos estão crescendo. Mas filhos crescem. E adivinha o que cresce com eles? As roupas. Gente, só que isso tem um prejuízo. Sabe por quê? As roupas que cabiam no armário de 2 portas começam a não caber mais. Já pensou isso, você que não tem filhos? Que tipo de coisa acontece? Socorro, Deus, que desespero. Então eu viajava com uma mala gigante para os 3, e o Farley com a mala e eu com a minha. Eram 3 malas. E agora, de repente, uma mala só não serve mais para os 3. Eu estou chocada. Falei, meu Deus, essas crianças cresceram, as roupas cresceram também. O armário ficou apertado, a casa daqui a pouco parece que, meu Deus do céu, parece que tem 50 pessoas na minha casa. Porque deles estão grandes, espaçosos. Eles pulam em mim como se eu fosse um gigante. Só que já estão quase maior que eu. Coisas do crescimento da vida familiar. E coisas começam a ser importantes para eles. Como, por exemplo, preciso trocar guarda-roupa. Queria gastar com guarda-roupa novo? Não queria. Ai, meu Deus. Estava quase comprando uma Zarara. Mas eu preciso atender as necessidades de uma família. Preciso não ser egoísta. O investimento começa a mudar. Não é? Então, todos os recursos, os seus bens não são só para você. Você começa a pensar nos seus filhos, você começa a pensar que os projetos envolvem o seu marido, você precisa olhar para sua esposa, você precisa ter dinheiro para cuidar da casa. E as coisas começam a mudar. Aleluia? Amém? Ser família é uma bênção. Sabe, queridos, eu tenho coisas na minha casa que eu comprei para os outros. Por causa dos outros. Não é? Primeira cafeteira que eu tive que comprar na minha casa foi pro Diego e pra Paty. Eu não passava café. Comprei cafeteira, porque eu não aguentava, né, gente? Que o cidadão chega em casa e tem que tomar café. Vou comprar uma cafeteira. Pra quem? Pro Diego e pra Paty. Uso durante a semana? Não. Uso outro dia? Não. Uso com quem? Com o Diego e a Paty. Aí todo mundo começou a aproveitar, né? Aleluia. Hoje eu passo café, tenho cafeteira, expresso. Aleluia, glória a Deus. Vou receber gente lá em casa. Tem que comprar chá, açúcar, porque a família deles também não toma refrigerante. Né? Tem que comprar água com gás para Débora, tem que comprar tubaína para o Gustavo. Complicado, gente. Uma ida no mercado com essa galera lá em casa, tem que comprar de tudo. Refrigerante zero, tem que comprar coca gorda para a Paty. Porque o amor não busca os próprios interesses. Eu não vou obrigar a tomar o que eles tomam, o que eu tomo. Não é? Então a gente começa a pensar e fazer e se mover também nos nossos amados, na nossa família natural e especial. Amém? Aleluia. Isso é tão precioso, queridos. Precisa ter humildade. Verso 5 fala: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. Olhar para Cristo Jesus e ser como Ele é um caminho de morte, é um caminho de renúncia. Nós temos que nos parecer com Ele, nós temos que aprender com Ele, que é manso e humilde. E o melhor disso tudo, quando olhamos para Ele, aprendemos com Ele, Ele troca ainda os nossos fardos e dá alívio para a nossa alma. Aleluia. Tem coisa melhor do que você olhar para o seu Salvador, Ele tirar todo o peso, toda a carga, te ensinar a humildade e a mansidão para prosseguir e você ir com leveza.
Avançar na vontade do seu Senhor exige leveza, porque você está olhando para Ele. Então, quem caminha para a vontade de Deus, caminha com leveza. Aleluia. E é lugar, obviamente, de obediência, para sujeitarmos, não a nós mesmos, mas a todo o governo de Cristo, para os propósitos que temos, amém? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 12, assim, meus amados irmãos, como vocês têm obedecido, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ele está falando de um povo que estava em obediência, que continuava obedecendo na sua ausência, para entendermos a vontade do Senhor, porque Ele é Espírito, Ele está em nós e vai realizar em nós o desejo dEle, amém? Você crê nisso? E façam tudo isso sem queixas, nem discussões. Não pode haver lugar de murmuração no cumprimento da vontade de Deus. Aleluia! Colossenses 3, nós vamos ler, de 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós estamos falando de um contexto relacional aí nesse texto, mas é muito importante entender que existe um poder do Senhor, que é de paz para o discernimento. Ela é árbitro em nosso coração. As nossas decisões precisam ser acompanhadas de paz. Nós precisamos entender que isso muitas vezes é diferente de ausência de dificuldade. Muitas vezes estar no centro da vontade de Deus é estar numa posição desafiadora de conflitos e confrontos. Eu lembro que quando nós tomamos a decisão de entrar num processo de transição, ciclone para todo lado, as coisas pareciam que iam sair voando, porque era uma descarga intensa no reino espiritual. Porque quando há obediência, você afeta a legalidade de Satanás. Você tira o poder dele. E ele tenta com todas as forças dissipar o seu olhar, o seu entendimento, a sua decisão. Entenda isso. Muitas vezes as coisas saem do lugar quando você decide obedecer. As coisas ficam muitas vezes desconfortáveis. E é por isso que essa paz, ela é tão importante. Porque você está muitas vezes pleníssimo num lugar de furacão. As coisas ao seu redor estão... pessoas agitadas, falando, acusando, fazendo, tentar tirar seu chão mesmo, sacudindo tudo. Mas você está lá? Em paz. Eu sei que foi a decisão por obediência, e isso vai me levar ao cumprimento do propósito, da promessa. Eu vou alcançar o lugar que o Senhor tem para mim. Josué e Caleb são bons exemplos de alguém que alcançou a promessa passando pelo deserto. Não é verdade? Passando pela falta e necessidade, suplicando e recebendo a porção para cada dia. E foi assim. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que entre Ele prometer e cumprir, pode ter um trecho chamado deserto. E está tudo bem.
Amém? Vocês nem ficaram tão animados com essa notícia. E sabe, queridos, sobre a vontade de Deus, é importante discernirmos. 1 Coríntios 10, 23 fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Tessalonicenses 5, 21 fala: examinem tudo, fiquem com o que é bom. Filipenses 4, 8 vai falar sobre aquilo que deve ocupar a nossa mente. Então esse é um filtro básico necessário para aqueles, especialmente que estão caminhando na fé, no seu início. Então é um filtro mínimo de entendimento sobre a vontade de Deus. Se tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e louvável seja isso que ocupe a sua mente. Esse é um filtro necessário para aquilo que estamos fazendo, executando. Porque se não é louvável, se não é puro, se não é honesto, se não tem boa fama, se não é justo, eu não devo nem pensar em me envolver. Concorda comigo? Se o que deve ocupar na nossa mente é isso, que sentido faz eu fazer qualquer coisa que seja desonesto, injusto, impuro? Amém? E todas as coisas podem me ser lícitas, mas nem todas convêm. É importante também para discernir a vontade de Deus se está pesado ou leve o caminho. E por pecado muitas vezes. A consequência do pecado ou o próprio pecado vai fazer com que o desenvolvimento da sua vida possa ter danos de uma carga pesada demais com o pecado. Vamos lá para Salmo 38, 4. Estou me afogando em meus pecados. Eles são uma carga pesada demais. E esse é o dano do pecado na jornada. Ele é pesado. Ele te custa muito caro. Ele é desgastante. A caminhada fica difícil se eu não abandono o pecado. Porque além dele ser um peso, ele é um acusador. Além do dano que ele traz para você, para o seu corpo, e juízo, condenação, perda de salvação, faz com que você perca a velocidade e afete completamente o seu discernimento de tempo e modo para fazer todas as coisas. Porque afinal de contas, Eclesiastes 8:5 vai dizer para nós: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece tempo e modo para todas as coisas. O pecado vai nos cegar para o discernimento de tempo e modo. O pecado vai afetar a nossa jornada. Ela vai ficar pesada. Então, talvez, queridos, algumas práticas recorrentes aí precisam ser hoje reconhecidas e abandonadas para alcançar do Senhor misericórdia. Aquele que abandona e deixa o pecado alcança a misericórdia. Esse é o texto da palavra de Deus. E não só o que você usa. Aleluia, as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Mas há uma condição para se alcançar essa misericórdia, que é abandonar e deixar o pecado. Para viver com leveza, para prosseguir, para discernir. O coração sábio discerne tempo e modo. Você crê nisso? Outro filtro é sobre conselhos. Eles devem ser ouvidos. Provérbios 15, 22 vai dizer: onde há conselho, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Nós precisamos ouvir uns aos outros na instrução do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos aconselhar mutuamente. Então, qualquer decisão, projeto, não deixe de submeter, especialmente aqueles que são autoridade na sua vida. Seus pais, seus pastores, seus líderes. Ouça seus amigos, se é possível apresentar os projetos. Mas o Senhor é aquele que nos dá a instrução.
E Ele usa pessoas que vão ter muitas vezes carga de sabedoria, carga de experiência. Não é a palavra final, você precisa ouvir a Deus. Quem caminha com a gente sabe que nós não damos direção nesse sentido, de dizer o que você tem que fazer. De dizer, compre isso, compre aquilo, faça isso, faça aquilo. O exemplo que o Farley sempre dá é que se um cidadão chega para mim com o sonho de ter uma Maverick, prestes a se casar, e ele quer comprar aquela Maverick, a gente vai fazer a conta. Vai dizer, então, querido, você vai casar? Você sabe quanto custa uma casa? Sabe quanto custa as roupas que você vai ter que comprar? Você sabe quanto custa gás, água, luz, telefone? Você já fez sua planilha? E a festa de casamento tá paga? Lua de mel, tá tudo em dia? Tem tudo isso? Quanto custa a Maverick? Então vai investir todo o recurso de um ano numa Maverick? Se ele não fizer o que eu recomendei, ele vai estar em rebeldia? Não. Não. Ele só perdeu a sabedoria. Mas ele vai falhar e vai aprender. Vai descobrir que custa caro ser casado, ter uma família, e que tudo virou em Maverick. A mulher precisa fazer a unha. Vai com a Maverick. Quer sair para jantar? Lanche na Maverick. Piquenique no Maverick. Vai ser o que tem para hoje. Mas, queridos, a vontade de Deus é obedecer a sua palavra. Então, se alguém chega para nós dizendo, eu quero casar com alguém que está em julgo desigual, aí nós temos um problema, porque a vontade de Deus é clara na sua palavra e diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Casar com quem não crê no mesmo que nós cremos vai trazer consequências. E então, se ela desobedecer quanto a isso, ela vai estar rebelde ou não? Neste caso, sim. Uma decisão pela rebeldia, apontado pela palavra de Deus. Está claro aqui? Mas existe uma vontade, então, a ser discernida, buscada. E eu quero que você hoje, olhando para esses pontos que nós vimos de um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão soberano, ainda assim diz, existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável e você precisa discernir. Aquele que pedindo para mim, eu vou cumprir, se pediu de acordo com a minha vontade. Eu sou o Espírito e o meu Espírito vai realizar em você o desejo. Vai realizar o que você precisa fazer. Ele vai operar, Ele vai favorecer, Ele vai agraciar, Ele vai mover. O problema, queridos, é que muitas vezes nós podemos ser oferecer resistências ao próprio Deus. Quantas vezes eu já me peguei querendo decidir fazer por mim mesmo, dizendo não para aquilo que Deus mesmo queria, resistindo àquilo que o Senhor queria fazer, na minha carnalidade, nos meus medos, nas minhas preocupações. E eu lembro que quando nós estávamos decidindo para irmos para a igreja que nós congregávamos anteriormente, o Farley falou para mim, puxa, eu me identifico, né, no caso com o Luciano, por causa dos livros, ele escreve, eu tive uma conversa muito boa com ele. E é uma igreja para a gente visitar e pensar em, de repente, ir para lá. E eu lembro que imediatamente eu falei, não, Farley, não vou ter paciência para ficar na igreja de um cara que viaja tanto como o Lu. Não vou dar conta. Eu primeiramente resisti. Mas é lógico que eu posso até emitir uma opinião, mas para todas elas precisa a minha sujeição. E eu fui orar, buscar. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei o pé lá, o Espírito Santo já falou para mim, é aqui, não me resista. E aleluia, glória a Deus. Inclusive estamos aqui hoje por conta dessa decisão.
a respeito da vontade de Deus? Você crê nisso? Entende que às vezes as coisas são tão pequenas, mas que tem uma proporção de afetamento, como você muitas vezes não consegue mensurar. Quando que eu poderia mensurar o que nós estamos vivendo hoje, com uma decisão que parecia tão simples, sobre mudar de igreja e ir para um lugar? O que o meu não teria feito naquele momento? Nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivendo tudo que nós temos experimentado do Senhor. Então, queridos, hoje eu quero incentivar você a submeter as suas emoções, submeter seu coração, os seus desejos ao Senhor e decidir por Ele, e decidir pelo Espírito de Deus, para orar a vontade de Deus para você. Quando nós oramos, oramos em línguas, nós estamos orando em mistérios, nós estamos orando a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos, declaramos a vontade de Deus em línguas. Nós liberamos a vontade dEle. Por isso, se há uma chave sobre o discernimento da vontade de Deus, queridos, com certeza é a oração em línguas. Porque o Espírito de Deus vai estar movendo no seu coração, movendo nas suas emoções, nos seus próprios desejos, liberando aquilo que é vontade do Senhor. Então ore, abra os seus lábios, deixa o Espírito Santo te guiar em oração, em pedido. E sujeite, governe como os salmistas sujeitavam a sua alma. Espírito, alma, corpo, se submetam ao desejo, à vontade do Senhor. Porque a nossa própria carne, os nossos próprios desejos estão caídos. São cheios de contaminações, de pecados, desejos promíscuos, humanos, enganosos, ambiciosos e não tementes. Nós precisamos dessa renúncia, de submeter os nossos desejos, as nossas vontades, entregar tudo ao Senhor. Deixa Ele operar em você aquilo que Ele quer fazer. Comece a liberar a oração que o Espírito Santo quer interceder por você. Abra os seus lábios hoje. E sabe, queridos, existe esse desejo carnal que nos leva ao pecado, ao engano. E nós sabemos que o pecado tenazmente nos assedia. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela concupiscência da nossa carne. Ou seja, nós caímos, nós continuamos pecando por nós mesmos. Não é sobre uma força contrária apenas. Porque a palavra de Deus diz que o diabo tem que ser resistido para que ele fuja de nós. Então para de acusar o próprio diabo das suas quedas recorrentes. Assuma a sua responsabilidade. Peça perdão ao Senhor. Reconcilie com o seu Senhor e fala: Deus, eu quero submeter hoje o meu espírito, o meu corpo ao Senhor, a minha alma a Ti. Te pedir perdão porque eu sou fraco. Eu sou egoísta, eu sou arrogante, soberbo, orgulhoso. Eu quero as coisas, eu desejo aquele emprego, eu desejo aquela pessoa, eu desejo aquela oportunidade, eu desejo aquele cargo, eu desejo aquele título, mas eu quero a Tua vontade para mim. Submete hoje, querido. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, para que vocês possam experimentar qual era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu creio num tempo de alinhamento para nós como família espiritual, entendendo, caminhando, discernindo a vontade do Senhor. Nós precisamos cantar
declarar a vontade do Senhor. Nós precisamos declarar e viver a vontade do Senhor. Faça a sua oração. Rei soberano, Rei sobre todos, eu me dobro à tua vontade, eu me rendo por completo a ti. Rei soberano, Rei sobre todos, eu me dobro à tua vontade, eu me rendo por completo a ti. Porque sei que és fiel, porque sei que não mente, porque sei que tu tens o melhor pra mim. Porque sei que és fiel, porque sei que não mente, porque sei que tu tens o melhor pra mim. Porque sei que és fiel, porque sei que não mente, porque sei que tu tens o melhor pra mim. Porque sei que és fiel, porque sei que não mente, porque sei que tu tens o melhor pra mim. Provérbios 8,14 diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Mateus 6,10 nós declaramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Provérbios 16,1 fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16,9 fala: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Hoje o nosso Senhor está aqui, nos dirigindo os passos, conduzindo a sua vontade. E eu vejo pessoas aqui que precisam desesperadamente por essa direção, que querem entender a vontade do Senhor. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar agora. Você que quer saber, você que quer a vontade do Senhor, que quer a busca desse entendimento, desse conselho de sabedoria do Senhor, do discernimento do tempo, do modo. Você que precisa de uma oração específica sobre isso, eu vou pedir, por favor, saia do seu lugar agora. Nós queremos orar por você. Nós queremos liberar da parte do Senhor toda a graça, todo entendimento, revelação necessária, discernimento de tempo, de modo. Nós queremos impor as mãos às suas cabeças hoje, declarando que o poder do Espírito te encherá, o poder do Espírito moverá o seu coração, o mover do Espírito vai ser derramado aqui neste lugar, para que opere em vocês o verdadeiro desejo dEle, para que vocês orem o desejo do Senhor, para que vocês orem a vontade do Senhor, e Ele mesmo realizará, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos que estão online, eu declaro isso sobre a vida da igreja, declaro, Senhor, a tua vontade, o poder do teu Espírito sobre nós, nesse ajuntamento, na decisão pela coinonia contigo, a comunhão com o Senhor. Que os meus irmãos aqui, Senhor, recebam o discernimento, sejam afetados, feridos pelo teu Espírito, possam cumprir o seu propósito, o seu desejo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou pedir para os líderes da casa, os diáconos, nos ajudarem em oração, os pastores.